Beleza, vamos botar aqui a música aí para começar o nosso programa. Estamos a partir deste momento, exatamente às 22h34. Estamos também ao vivo, diretamente também para o Instagram. Então, eu estou na Twitch, twitch.tv/Castor com K-A-Z-Z-T-T-O-R. Também estou ao vivo no YouTube, youtube.com/Castor, K-A-Z-Z-T-T-O-R. E também estou olha só, eu tô aqui no Instagram, instagram.com/Castor com K-A-Z-Z-T-T-O-R. E depois de encerrado a transmissão, esse episódio estará muito brevemente também na plataforma de podcasting, né? Em Castor e seus Steps, em vídeo no Spotify e também no YouTube de Castor e seus Steps e em áudio nas demais plataformas. Conecte-se, a vibe sai parar. Na Castor o grave vai te levar. A frequência do prazer musical é a Castor FM sem igual. Castor FM é o lugar onde o som é para te agitar. Muito bem, minha gente. São exatamente 10h36, tá? Sinfonia de agora na Castor FM, onde a batida nunca falha, meu bem. Ritmos que te fazem levitar. Aqui na Castor vamos dançar. Castor FM é o lugar onde o som é para te agitar. Não importa a hora ou dia, Castor FM é energia. Conecte-se, a vibe sai parar. É isso aí, minha gente. Agora já que já fiz todas as coisas à parte aí, frequência do prazer musical é a Castor FM sem igual. Vamos pra valer, né? Vamos falar pra valer aí das coisas da vida, né? Que semana, né? Uma semana cheia de reviravoltas, cheia de coisa, né? E acho que a vida é assim, né? A vida é um plot twist. Frequente. Vira e mexe, existem situações que parecem que não iriam acontecer e acontecem, coisas que são inesperadas e acabam acontecendo. E a vida é assim mesmo, a gente precisa também estar preparado para o inesperado, né? O ser humano, ele tem essa mania, né? Acho que nós temos essa mania de querermos ter o domínio total da situação. É possível isso? Acho que nem se nós estivéssemos morando sozinhos em uma ilha deserta, a gente teria esse domínio. Porque a gente não sabe o dia que vai chover, o dia que vai ter tempestade, o dia que vai ficar sol, o dia que vai ter estiagem. Então, não tem como a gente ter essa percepção. E isso faz com que nós realmente nos sentimos um pouco indefesos.
em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. E, na verdade, a gente precisa ter uma noção do que aquilo que realmente nos afeta com mais severidade para ter, pelo menos, o controle do que pode acontecer, né? Tem um vídeo que eu vi na internet, que era o cara que explicando sobre a questão das mudanças climáticas que até o final da década de 70 os Estados Unidos gastou $1 trilhão com a Guerra Fria, sobre a alegação de que havia um potencial de risco de uma guerra que nunca se concretizou. Mas que se tivesse feito esse tipo de iniciativa em relação às mudanças climáticas, a gente não estaria nessa situação. E às vezes, assim como alguns países, né, que dão prioridades a umas coisas e a outras, né, a gente acaba tendo também essa questão de priorizar coisas que acabam não sendo importantes e não dar a devida atenção àquilo que realmente é de fato importante para a gente. E as razões são as mais diversas possíveis, tá? Pode ser a razão, por exemplo, da gente considerar aquilo tão complexo, aquilo que seja tão problemático a ponto de a gente ter uma ideia de que pareça insolúvel, de que a gente deixa do jeito que está, né? Aquela máxima, né? O que não tem remédio, remediado está. E no fim das contas, a gente acaba tendo essa situação que nos pega mesmo, né? De dar atenção àquilo que às vezes não é importante. Dizia que lá na Argentina, dizem que o futebol na Argentina é a coisa mais importante entre as coisas sem importância, né? E muitas vezes a gente tem essa questão, o time perdeu, deixou de perder, mas o meu time está perdendo, eu acho. Tal celebridade fez isso ou deixou de fazer. Tudo isso são coisas que acabam não nos afetando diretamente e acabam fazendo com que prenda a nossa atenção e desvie o nosso foco para coisas que acabam sendo sem importância. E aí a gente tem, inclusive para a questão política, né? Que aí eu vou comentar mais para frente também, né? Sobre isso, mas para a gente ter esse entendimento de noção, né? A gente precisa ter esse entendimento de noção das coisas que realmente importam para nós, né? Porque isso vai fazer com que nós possamos estar mais focados, por assim dizer, né? Nós darmos dispensarmos o nosso tempo, que muitas vezes é muito precioso, para coisas que realmente vão fazer com que nós possamos ser melhores e crescermos. Esse é o nosso Brasilzão do esporte, né? Parece que o Brasil está indo muito bem na Liga das Nações masculina, parece que está invicto, né? Assim como a seleção feminina de futebol, que também está jogando bem, foi 6. O último jogo, acho que, não sei se teve outro, mas o último jogo que eu acompanhei, que foi essa semana,
foi uma lavada de 6-0 em cima da Bolívia, né? O futebol feminino do Brasil realmente está usando a Copa América como um ensaio para daqui a 2 anos, quando houver a Copa do Mundo feminina, né? Então, bora, né? Bora, Brasil, né? Continuar fazendo aí bem aí. Tem as movimentações do mercado de bola, jogador indo embora, jogador chegando, né? E a coisa indo, né? Caminhando aí, retorno do Brasileirão, né? E vamos. E a gente tá aí nessa luta aí, né? Pra, inclusive, fazer exercício, atividade física, né? Acho que é muito importante a gente ter essa noção, porque às vezes vai dizer, vamos falar sobre esporte, mas quais esportes? Os esportes que a gente está assistindo ou os esportes que a gente pode praticar? Às vezes uma caminhada no parque é uma coisa que eu tenho caminhada de 1 hora agora, há pouco, ou uma caminhada de 1h30, ou uma corridinha, ou um exercício, uma calistenia. E aí vem uma notícia recente que eu achei bárbaro, maravilhoso, né? Que foi a notícia de que uma notícia de que foi um estudo aí de uma universidade aí bastante conhecida aí dos Estados Unidos, né? Que diz que fazer atividade física faz muito bem, ele aumenta a expectativa de vida, e uma das atividades que foi recomendado fazer é dançar. Isso mesmo, dançar, né? E realmente, dançar, ele tem vários efeitos, né? Primeiro, a questão rítmica, né? A segunda é que você tem que seguir um compasso, né? Para você fazer os passos, tem que seguir um compasso. Você tem que ser compassado com a música. E isso faz com que a gente acabe tendo uma questão de mecanismos, né? Mecanismos cognitivos mesmo, né? Então você faz com que o cérebro da gente trabalhe melhor, né? E aí a gente, com esse estudo que saiu, não sei qual é a universidade que falou sobre isso, mas é um estudo assim que falou assim, nossa, vamos dançar, tem muita música gostosa aí pra dançar aí, né? E que vale a pena a gente colocar aí pra dançar aí e se divertir e curtir, aproveitar. Tem várias atividades, né? Cantar. Dizem que canto faz bem, né? Pro pessoal que aprendeu o idioma. Cantar em outro idioma ajuda a ganhar fluência. E dançar. Acho que dançar é comigo. E, aliás, dançar é comigo mesmo. Eu adoro dançar e adoro músicas para dançar, né? Então é algo que faz muito bem pra gente da dança e da música como formas da gente manter a forma e ter uma boa saúde e vida longa. Que semana, hein? Falar sobre noticiário hoje é impressionante, né? Que semana que acabou na sexta-feira de até ter de chegar, né, esse ponto de botar a tornozeleira no bozo, né? E é assim, piadinhas à parte, né? Eu tava lembrando de que meu primeiro projeto de software foi uma coisa relacionada à pandemia. E era acho que é o primeiro único projeto que tem no GitHub, né? Que é o projeto de Covid, para Covid, né? Que foi Covid
para acompanhar a situação de casos, óbitos e vacinação da cidade de Diadema, né? Porque qual era a ideia? A ideia minha era tentar verificar o quão arriscado eu estaria de eu ir andar na rua. Porque se o meu bairro estivesse numa situação de muitos casos, era muito perigoso. E assim, ir na rua, mas como assim? Isolamento social? Não, era isolamento social, respeitando o isolamento social. E aí eu pensei assim, olha, podia aproveitar esses dados e fazer uma correlação entre vacinação, comprovando, né? Existe uma correlação, né, entre cobertura vacinal e redução de casos graves e óbitos, né, da Covid, né? E aí até imaginei uma regressão de se o processo de vacinação tivesse sido acelerado e tivesse ocorrido antes, quantas vidas poderiam ter sido salvas, né? E aí a gente lembra o pouco caso que o Bozo fez em relação à pandemia, né? A ponto de chegar e olhar assim, olha, se tivesse acelerado, levado a sério a questão vacinal, se tivesse endossado as medidas sanitárias, se não tivesse com essa palhaçada de cloroquina, nós não teríamos perdido 700 mil vidas durante a pandemia da Covid, tá? E aí nesse ponto a gente fala assim, olha, por tudo mal que esse cara fez pro Brasil, quebrou o Brasil, ele quebrou o Brasil, eu acho engraçado de ter falado sobre pedalada fiscal da Dilma Rousseff, né? Mas o que ele fez foi pior, foi um calote. Ele quebrou o Brasil para poder se eleger e perdeu, né? E aí e a conta acabou ficando pro Lula, né? E eu acho engraçado como esses mercadores de quinta categoria, esses tecnocratas, como dizia a nossa saudosa e já finada Maria da Conceição Tavares, né? Dizendo não falando nada sobre a herança maldita que esse governo deixou. Ele deixou uma herança maldita terrível. Ele conseguiu fazer em 4 anos o que o golpe militar fez em 21. Em 21 anos de golpe militar, o Bolsonaro conseguiu fazer em 4. Então, tornozeleira eletrônica é pouco. É cadeia. Eu acho que... E cadeia, na verdade, é para ele ser humilhado mesmo. Porque quando ele dizia, com todas as letras, olha, daqui eu quero ou continuar presidente ou ir ou morrer, mas preso eu não fico, né? E ele tá fazendo de tudo para ser preso, tá tensionando a corda, ele e o filho dele. Eu acho que o filho dele, realmente, ele vai pedir asilo. Vai deixar o deputado federal e vai pedir asilo político nos Estados Unidos e vai ficar por lá mesmo. Mas se o Brasil levar a cabo a justiça, ele perde importância e ele vai ficar como uma figura ilustre, esquecida ali nos Estados Unidos, né? E a mercê do Trump, porque certamente ele pode ser deportado e aí, deportado, vai ser preso, né? Então, assim, o que eu digo para vocês é que a justiça vai tardar um pouco, mas não vai falhar, né? Ela escreve por linhas tortas, por assim dizer. E a gente fica pensando assim, nossa, a bravata que esse Trump quer fazer. Ele quer, na verdade,
o que ele está fazendo é o seguinte: ele sempre quer arrumar alguma forma de desarticular o BRICS, porque o BRICS ele está sendo um mega bloco, o BRICS é um megazord, é algo que os Estados Unidos nunca conseguiu, nunca enfrentou. Ele enfrentou na Guerra Fria a União Soviética, mas dessa vez vai ter um bloco economicamente muito forte, que é a Rússia, China, Estados Unidos, Brasil, né? África do Sul. Então ele está sempre criando encrencas com esses países justamente para evitar que esse grupo ele se torne um grupo estruturado e articulado, que se organize com outras nações e acabe isolando cada vez mais os Estados Unidos. E aí teve hoje esse último capítulo, né, de cortar passaporte, dizer que semana que vem vai ser uma semana muito difícil, e ainda fora a coisa que foi noticiada na imprensa, né, de que fizeram uma compra extraordinária de moeda, fizeram uma operação de câmbio extraordinário no mesmo dia, algumas horas antes do anúncio do tarifácio do Trump, o que dá a entender que houve uso de informações privilegiadas, alguém sabia o que ia acontecer e fez as operações de câmbio necessárias. E aí a gente fica imaginando que quando a gente coloca o mercado para ser governo, são as raposas cuidando do galinheiro. É a verdade. Você vê essa semana o Congresso levou uma paulada atrás da outra, tá? Levou uma paulada atrás da outra. É queda de popularidade, esse decreto legislativo do IOF que foi derrubado, né? E aí resolveram na calada da noite fazer a coisa mais abjeta que um Congresso Nacional pode fazer. Falta bomba, né? De fazer o liberar geral do desmatamento ambiental. É a coisa mais abjeta, que mostra claramente que nós temos que nos organizarmos para botar pressão nessa panela. Eu acho que eu já falei semana passada e torno a repetir. Tem que botar pressão na panela que se tornou o Congresso Nacional Brasileiro. E assim, é botar pressão e trocar, fazer o recall, né? O ano que vem é ano de recall, é ano de trocar essas peças, de tirar ruralista, tirar a bancada da bala, tirar a bancada evangélica, porque lugar de pastor é no púlpito, não é no Congresso atrapalhando a vida dos outros. Aliás, tem uma coisa que aconteceu amanhã é o grito da diversidade em Diadema, tá, gente? Por favor, vão pro grito da diversidade, fortaleça a Associação Viva a Diversidade, que eu sou da associação, tá? Com muito orgulho, né? E fizeram, os grupos conservadores de BH fizeram uma liminar cretina, eu falo cretina, contra a associação que organiza a parada LGBT de BH, para que não entre, para que não haja participação de verbas de verbas municipais, né, da Prefeitura de Belo Horizonte na parada de BH, né? E, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, meus queridos. Quando tem marcha para Jesus, não tem problema, né, usar verba pública, né? Mas só que assim, eu sou do candomblé. Eu não quero que o meu dinheiro vá
para outra crença que não a minha, se for esse o caso. Se for para fazer o concré, né? Eu não quero que o dinheiro que eu uso do imposto vá para evento, que vá para alimentar bolso de cara que é de extrema direita, né? Que nem aquela história aqui no DF, tá tendo o ministro Flávio Dino, tá de olho aí em repasses que foram feitos por uma ONG. Foram milhões e milhões em repasses para uma ONG. Uma ONG só, gente, do Distrito Federal, para fazer alguns eventos, tá? E teve um evento que era poucos milhões, no ano seguinte foi dezenas de milhões para o mesmo evento. E assim, o pessoal que fez que tá lá no corpo societário, pessoas que não tem, não que não se permita, mas que tem alguma coisa que pode ser um pouco suspeita, né? De pessoas que têm profissões muito diferentes, né? E aí teve um período, só depois de muita pressão, que quando cortou verba, que publicou, né, as relações, né? Porque toda associação que recebe recurso público tem que divulgar os recursos que recebeu, né? Tem que fazer prestação de contas em site. Eu sei disso porque eu participei, né? A pedido de uma associação também, de ajudar a construir um site, né? E é o pessoal que tá dentro dos conformes, tá dentro do certinho mesmo, fazendo tudo dentro dos conformes, respeitando a lei, né? Mas tem coisa que parece estranha, tá? Gastar 30 e poucos milhões de reais para um campeonato digital, eu tô achando estranho, tá? Mas isso é coisa no DF, tá? Distrito Federal. Mas isso acontece em diversos lugares do Brasil. E aí tem essa questão de emenda impositiva e orçamento secreto, o libera geral. E aí fica pro que importa mesmo, que é saúde, educação, moradia, fica estrangulado. Então são coisas que a gente vai ter que colocar aí na jogada, justamente para isso, porque a gente precisa sim mostrar pro povão que o recurso público é coisa séria, tá? E sendo coisa séria, não pode ser não pode ser feito o que se fez lá em Belo Horizonte. A alegação, tá usando recurso público para indevida. Mas preservar a diversidade, porque na verdade quando se fala em parada LGBT, não se fala só em festança, se fala em visibilidade LGBT, visibilidade trans, visibilidade lésbica, visibilidade gay, visibilidade periférica, né, das pessoas gays periféricas, né, visibilidade, saúde, né, combate à sorofobia, cuidados com IST, saúde sexual e tudo mais. Então tudo isso, ele entra nesse bojo, ele entra nesse processo, tá? Então não é uma coisa simples, não é uma coisa a esmo, tá? Então quando a gente fala de parada LGBT, a gente fala de algo que é muito mais amplo do que simplesmente uma festa de viado. Desculpa, eu falo festa de viado, mas isso é a ótica que eles têm, porque a gente sabe que uma parada LGBT, ela é muito maior do que esse pensamento raso que a extrema-direita tem, que é uma festa a festa da libertinagem. E eu acho engraçado o seguinte, né? Porque tem um ponto que eu acho muito foda sobre isso, é que, desculpa o termo chulo, eu acabei falando em palavrão. Uma coisa que é muito pesado mesmo, é que existem pessoas que vivem recriminando as pessoas, tá? Vivem recriminando. E no fim das contas, eles
querem, na verdade, ter o privilégio de fazerem o que eles quiserem, inclusive aquilo que eles recriminam. É verdade. Muitas vezes o cara fala assim, esse cara é drogado, mas vive na droga. O cara vive fazendo sacanagem, coisa e tal. Mas o cara faz a coisa escondida. E eu acho engraçado esse tipo de coisa, né? Essa marginalização das coisas, né? Que nem acontece em Diadema, né? Mudando aí de Pato para Ganso aí. Em Diadema, compraram por cerca de mais de 300 mil reais um drone pela Guarda Civil Municipal com a capacidade de jogar bombas de gás lacrimogêneo em multidões para dispersar multidões. É uma estratégia de guerra covarde que tem o intuito de dispersar os pancadões. A cidade de Diadema tem muitos lugares de lazer, tá? E por que acontece esses pancadões? Os jovens, eles precisam ter opções de lazer e divertimento e cultura. Isso eu não nego, eu acho importantíssimo que tenham esse tipo de coisa. E tem espaços públicos para isso. E por que esses espaços públicos não estão sendo ocupados por esses jovens? Porque eles não estão tendo suporte, porque eles estão sendo reprimidos, e aí fica meio que a mercê, porque geralmente esses pancadões, eles ficam próximos a adegas, a lugares que são conhecidos como boca de fumo e tudo mais. Ou seja, até mesmo quando você faz um investimento e você desmarginaliza o funk, a gente também está tirando os jovens das garras da marginalidade, sabia? Então assim, que nem eu disse semana passada, né? Semana passada eu disse que funk é música e que funk é cultura. E eu endosso isso. E eu deixo minha solidariedade a todo o pessoal, toda a juventude aí de Diadema, porque eles não vão ter mais direito de reunião e de descontração. Aí reclamam porque não tem espaço de lazer, não tem eventos efetivos para o pessoal se divertir, não tem eventos auto-organizados, tá? Não é depender de prefeitura, não, é auto-organizado mesmo, o pessoal poder se reunir e fazer os eventos deles. Não tem carnaval em Diadema, não tem quase que não tivemos a parada LGBT, o grito da diversidade que vai ser amanhã, quase não tivemos, por um capricho, né? Porque a prefeitura queria organizar uma parada LGBT em outra data, em setembro, e não na data que a gente costuma fazer, que é em julho, né? Então gente, são coisas que assim, eu fico muito até mal de ter que ficar comentando sobre essas coisas, porque realmente desculpa. Porque realmente são coisas muito chatas de ficar falando. Viu? É muito chato a gente ter que ficar falando de um congresso. E eu acho engraçado, né? Porque o pessoal fala... Eu acho engraçado o pessoal fala assim, não, porque o funk só tem coisa obscena. Mas adultério não é coisa obscena? Isso vira e mexe tá em quase todas as letras desse sertanejo universitário aí.
Ah, mas fala de droga, mas o pessoal fala de cerveja, de beber, de encher a cara. Fala isso direto em música de sertanejo também. Ah, mas mas tem o gospel. O gospel, eu vejo que eu tenho uma visão em relação à música gospel, que assim, a música gospel, eu acho que os louvores que estão tendo, eles têm muito aquela questão de combater o mal. E eu acho que não é assim que a coisa toca. Eu acho que uma religião, ele serve para florescer em nós o bem e não para combater o mal. Quando a gente fala em mal, a gente vai no pânico, né? No medo. E a gente não tem que fazer as coisas por medo. A gente tem que fazer as coisas por amor. Quando se fala de religião, a gente se fala de coisas por amor. E é uma coisa que me preocupa muito. Porque Satanás, não sei o quê. Cara, eu acho que não faz sentido. Não faz sentido esse modelo de louvor, né? Ou até mesmo eu vejo alguns louvores que falam muito sobre o mal da pessoa, que a pessoa está deprimida, está mal e que Deus vai te salvar. Na verdade, a religião, ela tem uma questão de caminho, mas não é uma receita de bolo, tá? Então é uma coisa assim que vale a pena a gente ficar discutindo. São 23 horas e 11 minutos, horário de Brasília, e a gente tem que ficar discutindo esse ponto justamente para ter esse entendimento de que nós temos que ter em relação às coisas que estão nos rodeando. Ter uma consciência maior em relação a isso. Porque, realmente, se a gente for ver, a gente vai encontrar maldade de tudo quanto é lado. Seja nas coisas que, até mesmo coisas boas, a gente vê essa questão de coisas más, né? E então a gente precisa ter essa questão de ver as coisas como ela é. Tem o bom, tem o mal, tem o bom, tem o mal. Mas não tem essa questão de pegar e medir os outros com a sua régua. Isso vale para paradas, isso vale para funk, isso vale para qualquer coisa. E é por isso que a gente tem que condenar adequadamente a postura do Trump, de atacar o Pix. Aliás, é engraçado, né? O Pix... Aliás, o Pix é um sinal de que nós temos um sistema financeiro muito organizado e muito estruturado, e muito bem estruturado. Isso faz com que eu vejo que, assim, aquela história, né? Eu lembro sempre, quando eu vejo os Estados Unidos, eu sempre vejo da sketch do Chapolin, né? Eu vou te explicar. Tem uma cena do Chapolin Colorado que é muito engraçado, que o Chapolin, ele fica martelando a pessoa com a marreta biônica, aí ficava lá batendo, pá, pá, e o cara não cai. Aí ele olha e fala assim: trapaceiro, se agarrando na maleta, aí tira a maleta da mão do cara, o cara cai, né? A pessoa cai, né? Era coisa... E é uma coisa assim, tosca, né? Bem Looney Tunes mesmo, né? Mas ele tem um sentido, porque nos Estados Unidos, se a gente tira o padrão dólar da equação, os Estados Unidos cai, vai à bancarrota, mas vai à bancarrota total. É miséria total. Porque assim, a única coisa que os Estados Unidos têm de domínio é em relação ao poder militar e ao dólar. Mas se você olhar a economia, a China é maior. Você vai ver tecnologia, você vai ver que a grande maioria das pessoas que estão se formando nas universidades americanas, estadunidenses, são estrangeiros, né? Então tem muita gente que está pegando know-how lá e trazendo para os seus países. Você vê
muitos países com domínio grande na agricultura, na pecuária, o Brasil é um exemplo, domínio em diversas áreas, né? Então, os Estados Unidos, ele não tem esse domínio todo, tá? E aí você olha assim, por exemplo, eu vejo, por exemplo, a questão do SUS, por exemplo. O SUS, tem uma notícia que deu aí que um jornalista estadunidense, morando no Brasil, precisou de serviço médico, foi no hospital público, foi bem atendido, perguntou, quanto é que eu devo? Ele falou assim, aí eles responderam, nada, aqui é SUS. Então o Brasil, ele tem um sistema muito moderno. Se for lá nos Estados Unidos, o cartão de crédito ainda é na tarja magnética em muitos estabelecimentos. Aqui você tem muito, aqui é Pix, aqui é cartão de débito, é cartão por aproximação, é celular com aproximação, tudo isso, coisa que realmente faz com que as pessoas, quando elas olhem para cá, elas vejam o Brasil e falam assim, não é possível que o Brasil seja tudo isso. E realmente o Brasil, ele é muito maior do que a gente pensa. É impressionante como o Brasil, ele é muito maior do que a gente pensa. E isso faz com que a gente tenha que ter essa consciência, esse entendimento de que o Brasil realmente é um país que tem seus predicados e tem e tem suas qualidades. E boa parte dessas qualidades vem do povo brasileiro e vem do povo pobre, periférico, humilde, preto e pardo indígena. Não é desse 1% de elite que não agrega nada, só quer saber de sugar as nossas energias. — 23h17. Essa é a Castor FM. Apresentação, eu mesmo, André Arruda. Muito bem, gente. E falar sobre... Quando a gente fala sobre esse ponto, né, de orgulho do Brasil, eu fico vendo assim... Aquela história, né? Eu mesmo sou muito crítico, dessa forma de... faz muito sentido, né? De os militares, até que esse ponto, que ser um ponto mais tranquilo, eu vou ter que puxar, né? De falar dessa questão americana, né? Porque, na verdade, eles pegaram muito do militarismo lá dos Estados Unidos e acham que lá é exemplo de muita coisa. E, na verdade, é exemplo de pouca coisa. E tem um ponto que é muito lascado, né? De achar que o nosso Brasil não tem a devida importância. E na verdade tem. E tem demais, gente. É impressionante o quanto o Brasil é maravilhoso em termos de tanta coisa. Tá? E a gente... Eu lembro que na época da ditadura se falava muito, queria se colocar o Dia Nacional de Ação de Graças. É um arremedo, né, de imitar o Dia de Ação de Graças lá dos Estados Unidos. Só que não colou. E não cola, porque não é uma tradição brasileira. É uma imposição, né? Tanto é que até a Black Friday, né, ela é esquisita aqui no Brasil. Na verdade, a Black Friday nos Estados Unidos, ela tinha a função de fazer com que a gente, quer dizer, lá nos Estados Unidos tinha a função de zerar os estoques do Dia de Ação de Graças, que é uma data de presentes, para que as pessoas possam fazer comprar coisas com desconto, para que as lojas pudessem ser reabastecidas com
com os estoques para as vendas de Natal, né? E o Brasil não tem dia de ação de graça, então não faz sentido ter uma Black Friday, né? Black Friday, na verdade, é uma promoção, né? Como várias promoções que tiveram, né? O Dia do Brasil já teve, né? Semana do Brasil, né? A Semana do 7 de Setembro tem a Semana do Brasil em muitos lugares. Semana do Consumidor, Mês do Consumidor. Ou seja, a promoção a dar com pau, né? Em tudo quanto é lugar, que é para oferecer às pessoas para comprar. Mas, na verdade, é só uma questão de marketing. Aliás, muitas das coisas são muito efêmeras. Aí puxa lá do começo desse episódio, quer dizer, desse programa, que eu falei sobre a questão da efemeridade, né? Das coisas muito efêmeras. E a gente tem esse mal, né? E a gente dá muito valor, né, a coisas que não são tão valiosas, né? E eu acho que e até mesmo o Dia dos Namorados, que é 12 de julho, né? 12 de junho, né? Foi um produto de marketing. Foi, acho que, do pai do João Dória, né? O pai do João Dória inventou o Dia dos Namorados, que é na véspera do dia de Santo Antônio, acho, que é o santo casamenteiro, né? E aí criou-se o Dia dos Namorados, que é uma data para poder dar presente, mas também é marketing. Mas aí você fala assim: o Brasil é só marketing? É que, na verdade, a gente precisa buscar muito essa questão das raízes do nosso Brasil para poder nos ressignificar. A gente pega muito do que é de fora, porque muitas vezes a gente não nos é passado as raízes verdadeiras. Tem raízes que são extremamente agressivas, que são extremamente chatas, são extremamente tristes, né? Inclusive a forma como nós fomos miscigenados foi bastante violenta. E isso são coisas que a gente tem que entender para poder ressignificar muita coisa. E aí a gente lembrar da feijoada, a gente lembrar da escola de samba, do carnaval, a gente lembrar da festa junina, o pessoal adora a festa junina, lembrar do candomblé, do afoxé, do axé music, o funk, né? Eu disse semana passada que era a releitura da dance music, né? E, cara, isso tudo são exemplos de como que nós, brasileiros, temos raízes que podem ser cultivadas e podem ser melhoradas. E assim, e ser um país hospitaleiro, ser um país democrático, ser um país plural, ser um país diverso. Agora, falta esse Brasil ser justo para deslanchar de vez. Tem gente que está querendo isso, tem gente que não quer. Esses que não quer, a gente tem que deixar eles cada vez mais isolados. É que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ficar cada vez mais isolado. Esses que querem ser Estados Unidos, vão ser Estados Unidos, não vão ser Brasil. O Brasil, inclusive, até é engraçado, né? Teve, nas primeiras décadas da República, o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. Não é como é hoje, República Federativa do Brasil, né? E 23 horas e 23 minutos. E tem todo esse parâmetro, todo esse padrão, né? Que faz com que nós tenhamos essa noção. E eu acho que brasilidade é uma coisa que, inclusive, quando as pessoas vão lá fora, elas reconhecem o brasileiro justamente porque ela tem uma característica de brasilidade que é impressionante. A gente fala que tem muitos predicados demais. É trabalhador, é esforçado, tenta se enturmar, tenta ser sociável, né? Tenta ser agradável, né? E isso são características típicas do nosso povo e que fazem com que nós sejamos únicos em relação ao mundo, tá? Isso não é nacionalismo, é patriotismo mesmo.
é um patriotismo de verdade, não é patriotismo de fazer jura a bandeira americana. Muito bem, minha gente! 23 horas, 25 minutos. Daqui a pouco é domingo, hein? Pé de cachimbo. Cachimbo é de ouro. Bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Bem, minha gente, olha só que legal, né? Eu gosto muito de falar muito sobre os artistas, né? Tem muita gente que eu conheço que é artista bom, viu? Tem um menino que se apresentou hoje em Belo Horizonte. Ele é de Belo Horizonte mesmo, né? Que é um menino muito bom. Qual é o nome mesmo dele? Sabia que ele... Kaique é o nome dele, né? É um menino, é um jovem talento da música contemporânea, né? Desde de Minas Gerais. Minas Gerais, gente, olha. Minas Gerais a gente pega Clube da Esquina, esqueci o nome do... Milton Nascimento, né? A gente fala de Skank, a gente lá do pop rock, que é o pessoal mais moderninho, Jota Quest, Skank, né? Então, Minas Gerais é um celeiro, né? De talentos, né? Musicais, né? E tem esse menino jovem, um talento mesmo, talentoso, chamado Kaique, que se apresentou aí. Gostaria que ele fosse mais conhecido nacionalmente. Tem um outro que eu também gosto muito, que é lá do Recife, né? Lá do Recife, o menino lá do Recife, né? Que é o... como é o menino? Ele é bom pra caramba. Não. Eu tô olhando aqui pelo Instagram, que é mais fácil, né? Nossa Senhora. É muita gente, né? Ai, caramba. Afroito, pronto, lembrei. Afroito, lá do Recife, do Recife, né? O Afroito, né? É um rapaz muito bonito, de arte, né? Extremamente artístico, a música ela tem é uma música que tem uma relação, ela é contemporânea, é uma música preta e é uma música que ela puxa muitos elementos das religiões de matriz africana, né? E canta divinamente bem, né? E eu quero também aproveitar também para mandar um beijo pro Malharo, um dos grandes produtores de música funk, porque ele entrou, né, num EP, né, num trabalho de remixes ele entrou num trabalho de remixes qual é o nome do bichinho? De um projeto de música eletrônica ucraniano chamado Kazaki. Não é Castor, não, é Kazaki. E uma das músicas dele foi entrou nesse projeto, nesse EP, né?
Música muito boa, né? E foi muito bom. E assim, é só gente talentosa aqui nessa mídia social, né? Também quero fazer uma menção honrosa. Já disse uma vez, mas eu quero tornar a repetir. Sobre esqueci o nome dela, da menina aqui também. O Lipe TK também tá lançando trabalho novo aí na pista. Ouçam esse menino também, brasileiro. Também Júnior Tobago também, muito bom também, produtor, tá? Muito bom artista também. Não posso deixar de falar do Dornelles, né? O Dornelles Music, eu adoro a figura dele, né? A música Putífero, né? Que eu vejo que tá em todo lugar, tá tocando Putífero, né? Desculpem, mas é o nome da música, né? E é uma música que, assim, ela é dançante, ela é forte, né? Teve um crossover dessa música com a música Carnaval, da Marina Sena, que virou figurinha carimbada em quase todas as academias de dança. Eu falei assim, nossa senhora, que impressionante, né? Que impressionante mesmo, o pessoal fazendo e acontecendo, tá? Agora eu ouvi uma música do Alok, gente. Recente aí, que ele fez a produção pro Festival Tomorrowland, que até teve um quiprocó aí, não sei se foi um incêndio que atrasou, né, o início do festival, acho que foi na Bélgica, né? E, menino do céu, foi complicado mesmo, mas Tomorrowland é como se fosse a meca da música eletrônica mundial. Eu acho que se você, pelo menos uma vez na vida, tiver a oportunidade de ir numa Tomorrowland, eu nunca fui, mas eu espero ter essa oportunidade na minha vida de ir para uma Tomorrowland, né? Que é espetacular, né? A Tomorrowland, né? E aqui, ó, a Blake Demon, né? Eu conheci lá no festival, lá no Distrito Federal. Eu acho que ela é sensacional, ela tem estilo. Invistam nela também. Ouçam. Também tem o outro menino também, o Murilo Zies, também muito bom. Muito bom mesmo, tá? Que fez o Murilo Zies, ele fez um EP, né? Com músicas, fez uma parceria com vários artistas aí. É muito bom, viu? Bem acabado, bem feito. Ele era um dos ex-integrantes do projeto, que não existe mais, que é o Quebrada Queer, foi o primeiro grupo de rap formado por pessoas LGBT no Brasil, né? E depois que encerrou os projetos, cada um, Celo, Murilo, esqueci o nome da menina, o pessoal fez tá tocando seus projetos solo, então eles estão na pista, em projetos paralelos aí, e muito sucesso para todo o pessoal do Quebrada Queer, que abriu caminhos para que muitos LGBTs entrassem na cena de música urbana, do rap, do funk, do hip hop, fazendo música com representatividade. É sobre isso. Então vamos terminar aqui, porque, gente, já está quase acabando. Eu tenho um contador aqui. Ele está me dando 2 minutos e 47 segundos. Menos de 3 minutos. Desculpe. Para encerrar, né? Porque eu deixo o tempo contadinho, 60 minutos, para poder ficar tudo dentro dos conformes. E assim, eu não posso deixar de encerrar esse programa de hoje
dando a vocês um carinho especial. Acho que eu, por ter TDAH, eu percebo que quando eu recebo um abraço, é um acolhimento que ela vai além do especial. E isso é algo que é muito, muito, muito especial para todos nós, né? Ter esse entendimento do contato. Acho que contato é algo que vai fazer com que nós possamos ter em nós essa noção de que nós possamos ser melhores. E ser melhores em todos os aspectos. Ser melhores de personalidade, ser melhores em empatia, ser melhores em percepção de mundo. Acho que talvez é uma coisa que falta muito pra gente, é percepção de mundo, é nos percebermos dentro de um contexto que é esse mundo tão louco que nós vivemos. E a gente precisa ter esse amor que nós temos, esse contato que nós temos. A gente precisa nos manter esse fio condutor em todos nós. Porque se a gente tiver esse fio condutor, a gente consegue ir tão longe, né? Porque eu acho que sozinhos a gente não consegue fazer nada. Somos muito frágeis. A gente precisa nos fortalecer. E para nos fortalecer, a gente depende do outro. De pessoas que estejam próximas da gente e que nós possamos ter essas conexões. Muito bem, gente. Então esse foi mais um Castor FM. São 23 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Então estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. É o terceiro programa, né? Amanhã temos o episódio de domingo à noite e eu estou preparando mais programas, não apenas esse. Eu gosto muito de falar sobre várias coisas e eu quero criar vários spin-offs para que as coisas, para que eu possa falar sobre mais coisas. Mas esses projetos ele vai ser diferente. Não vai ser esse open mic, né, que a gente chama, microfone aberto e vai falando. Vai ser coisas melhores acabadas. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E esse foi mais um Castor FM. Um beijo para vocês. Cuidem-se. E até sábado que vem com mais um programa Castor FM. Um beijo.